Olá. Bom, o próximo passo, então, a gente vai começar a pensar a ideia de integração do Mendeley com os editores de texto. Mas antes disso, a gente precisa ver uma pequena coisinha aqui que para a gente é extremamente importante. Como o Mendeley faz a integração com os editores de texto, o Mendeley permite que a gente crie as referências, aquelas que aparecem no final do texto. Mas, quando eu vai criar aquilo, a gente tem um padrão próprio. Né? No nosso caso, a maioria dos nossos trabalhos, a gente trabalha com a BNT. E como é que a gente faz isso? Bom, vou mostrar isso aqui no Mendeley. Quando a gente vem aqui no Mendeley, no menu aparece o View aqui, ó, a gente vai ver que aparece aqui Citation Style, é o estilo de citação. Então ele lista aqui uma quantidade de estilos que a gente pode utilizar. Se a gente vê agora, ele está utilizando o APA, que é uma referência muito utilizada, especialmente em revistas internacionais, a 7ª edição do APA, American Psychological Association. Mas eu posso escolher outras. Né? Tem Chicago, que também é uma referência muito utilizada, especialmente em revistas nos Estados Unidos e tal. Vamos deixar o APA aqui por enquanto. Bom, mas como é que eu sei como é que essa referência vai aparecer? Aqui mesmo no View tem duas opções. Ó. Library as Table, como aparece aqui, então as minhas bibliotecas, as minhas referências aparecem como tabela, ou Library as Citation. Quando eu clico aqui, ó, as minhas referências vão aparecer exatamente como elas devem aparecer lá na referência no final do meu livro. Né? Então aqui está no estilo APA, beleza, tal. Mas eu não quero trabalhar com APA, eu quero trabalhar com a BNT. Então a gente vai vir aqui agora no View, Citation Style, e a gente vai vir aqui, ó, no finalzinho, More Styles, mais estilos. E aí eu vou então vir aqui vocês vão ver que não vai aparecer a BNT, eu vou vir aqui então no Get More Styles e vou digitar aqui, ó, ABNT. Quando eu digito ABNT, ele lista uma quantidade de estilos de ABNT, né? Normalmente de instituições, Escola de Comando do Exército, Instituto de Pesquisa Aplicada, o FMG, o FPR, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Sergipe, e aí vai. Bom, eu andei dando uma olhadinha nessas referências e a gente tem algumas questões. Assim, algumas, por exemplo, aparecem o destaque do título em negrito, outras aparecem em itálico. Algumas aparecem autoria completa ou autoria abreviada. O que é isso? Então, por exemplo, quando vai citar um artigo, a minha dissertação, por exemplo, o foco fica no Jordani, que é meu sobrenome, Jordani, vírgula, pode ser, se for completo, Jordani, Alex. Se for abreviado, Jordani, A. Ele abrevia, então, os primeiros nomes, né, e deixa, então, por extenso, só o sobrenome. Então, assim, é uma questão de estilo e do que a gente quer ou não usar. Uma outra coisa que a gente precisa ficar bem atento é quando eu vou fazer as citações lá no texto, no caso da BNT, em algumas dessas citações aparece aquele travessão quando eu, por exemplo, se eu cito Paulo Freire e logo em seguida, então tem uma obra do Paulo Freire, logo em seguida vai aparecer uma obra do Paulo Freire, ele não coloca Freire e Paulo de novo, ele só coloca um travessão. A BNT não trabalha mais assim, então é bom também a gente ficar atento para ver se eu tenho que colocar referência em todos, mesmo que o autor repita, eu tenho que repetir o autor. Então é bom a gente ficar atento para a gente então não usar uma referência, um estilo aqui que não seja o que está posto hoje na BNT. Então eu fiz uma pesquisa e aí eu vi que o estilo do Instituto Brasileiro de Formação em Ciência e Tecnologia é bem legal, tá bem coerente dentro do que é a referência da BNT. Bom, aí tem a autoria completa e tem a autoria abreviada. Particularmente eu prefiro a autoria completa, mas a BNT deixa a cargo de quem for utilizar. Eu, então, vou usar a autoria completa, vou clicar aqui no Install, e aí, quando eu volto aqui para o Installed, ela vai aparecer aqui
Instituto Brasileiro de Informação, e eu vou marcar Use this style. Então eu vou passar a usar esse estilo. Quando eu faço isso, ele já muda aqui. Tá vendo como é que ele mudou a referência? Então, por exemplo, isso aqui que é um capítulo de livro, vai aparecer o nome completo, ó lá, dos autores, tá vendo? O nome do artigo, o título do artigo, e onde que ele tá o livro, e aí vai aparecer aqui então que é editor, e aparece então o título do livro em negrito, a cidade, a editora, a data e a página. Né? Então esse é um modelo. Detalhe, algumas coisas, por exemplo, esse artigo aqui apareceu também onde que ele está disponível. Então, available tá aí, apareceu inclusive em inglês. E aí, assim, particularmente, eu não gosto de deixar os links. Então, o que, que eu faço? Eu venho aqui no artigo e simplesmente apago o URL. Ó. Tum. Então, eu tiro o URL, não preciso dele, e aí ele fica sem o URL. A mesma coisa acontece quando tem DOI. Ó. Tá vendo? Também não gosto. Eu venho aqui, a mesma coisa no DOI e apago. Aí eu tenho que vir aqui, apagar, e aí ele vai aparecer a referência do DOI. Esse aqui também tem referência do DOI. Vou fazer a mesma coisa. Mas aí é uma questão minha, tá? Porque o DOI não é obrigatório, então eu prefiro não colocar o DOI, e aí eu tiro. A mesma coisa vai acontecer com esse aqui. Eu vou vir aqui também e tirar o DOI. Então aí agora a referência fica, então, vamos dizer assim, mais limpa, né? Então é isso. Esses são os estilos de referência. A gente pode, como eu disse, variar e procurar por outros, mas sempre tomando cuidado para ver se ela está legal, né? Se não tem algum erro, e aí a gente pode também compartilhando isso. Olha, achei uma referência que está melhor, e aí vai, né? Essa aqui está melhor do que as outras, a gente então vai trocando essas informações. Beleza? Na próxima, então, a gente vai ver como é que funciona essa integração do Mendeley com os editores de texto. Beleza? Abraço para todos.